galinha sem pena, coelho que brilha no escuro e vaca bombada. Nesse vídeo, você vai descobrir o que são os transgênicos. Todos os seres vivos possuem características que definem o que eles são. Árvores têm uma característica, seres humanos têm outra. Um organismo transgênico é um ser vivo que teve o seu material genético modificado. Só uma parcela do seu material genético, só um gene. Os cientistas pegam o gene de uma espécie que é responsável por sintetizar uma característica e passam para outra espécie, para que essa espécie que recebeu o gene passe a sintetizar a mesma característica. Por exemplo, existem alguns seres vivos que possuem a característica bioluminescência, que é brilhar no escuro. Então existe um gene no material genético dele que é responsável por essa característica da bioluminescência. E já houve muitos experimentos que pegaram esse gene e colocaram nos seres vivos, rato, coelho e algumas plantas, para ter essa bioluminescência. Há até um pré-projeto de que algumas árvores sirvam como iluminação, que essas árvores possam, quando chegar à noite, ao invés de ter poste, sejam iluminadas pela bioluminescência dessas árvores. Mas não são delas esse gene, foi tirado de outra espécie. Historicamente, os cientistas tentam melhorar os alimentos, a produção de alimentos, para que eles possam resistir à seca, que eles possam resistir a pragas, que eles possam ser mais saborosos e nutritivos. Muitos seres vivos são parasitas de plantas, e quando essas plantas são parasitadas, a produtividade é muito baixa, e às vezes toda uma plantação é perdida. É claro que existem alguns movimentos ambientalistas que são contrários à produção de organismos transgênicos, porque ainda não há estudos suficientes para dizer qual é o impacto deles no ambiente. Essas organizações costumam argumentar, por exemplo, que 70% dos europeus disseram não à produção de transgênicos no país, no continente. No entanto, esses transgênicos, como a soja, por exemplo, que é produzida no Brasil e nos Estados Unidos, vão para a Europa e são usadas para a produção de ração para os animais. Então, todos os produtos de origem animal acabam podendo estar conectados com esses transgênicos, que é uma preocupação dessas organizações não governamentais. Na outra parte, as empresas que produzem os transgênicos afirmam que o controle dessas plantas é muito bem feito e que as falhas são mínimas. Hoje o Brasil é o segundo que mais cultiva transgênicos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Além da soja, existem muitos outros transgênicos circulando pelo mundo, como é o caso do arroz dourado. Existe o feijão transgênico, resistente ao vírus mosaico dourado, peixes transgênicos. Então, por exemplo, tem peixes que eles modificam o gene do hormônio do crescimento. Existem peixes que estão sendo modificados o seu gene responsável pela produção do hormônio do crescimento. E eles estão avaliando diferenças entre a espécie transgênica e a espécie natural. Os peixes podem ainda servir como um indicador da toxicologia aquática. Por exemplo, você tem um peixe transgênico que, ao ser inserido em uma água que está muito poluída ou tóxica, ele serve de indicador. O pernilongo, Aedes aegypti, que possui um gene letal que, quando ele copula com a fêmea, os descendentes dele não conseguem chegar à fase adulta. Como a maioria das doenças tropicais é transmitida por mosquitos, esses mosquitos transgênicos estão ajudando na diminuição de graves doenças, como a febre amarela, a dengue, a febre zika e chikungunya. Há uma infinidade de informações envolvendo esse que é chamado de biodireito, porque trata da manipulação biotecnológica, do uso de seres vivos para novas tecnologias.